Olá, como vai? Seja bem-vindo ao primeiro podcast do portal eupenso.com.br. Decidimos fazer esse projeto, iniciar esse podcast, porque é um outro meio de mídia. Você pode baixar, colocar no seu carro, ouvir no Spotify, e nosso podcast vai estar disponível em todas as plataformas. Então seja bem-vindo, vamos debater coisas interessantes e vamos fazer você pensar. Hoje, o podcast do episódio de hoje é sobre uma declaração que o humorista Fábio Porchat deu recentemente, dizendo que não existe o sagrado para o humor, né? O podcast se justifica não pela importância do humorista, né? Porque não justificaria fazer um podcast para, digamos assim, exaltar suas qualificações humorísticas, mas sim pela importância do perigo da mensagem que ele está divulgando. Ao contrário do que possa parecer, essa não é uma declaração solta no ar, essa é uma declaração muito grave, essa é uma declaração que precisamos ter cuidado e vamos tratar sobre isso no podcast de hoje. Afinal de contas, não existe o sagrado para o humor. Você vai ver que tem muita coisa por detrás de uma declaração que parece solta no ar, mas acredite, não é tão solta assim, tá? Seja muito bem-vindo e vamos pensar juntos. eupenso.com.br. A verdade liberta. A princípio eu concordo com você. Pode parecer bobinho o tema, né? Mas o que eu quero saber de declaração do Fábio Porchat? Mas o problema não é a simplicidade do personagem. Eu não estou muito preocupado com o que o Fábio Porchat diz, ou o que ele pensa. Mas eu fico preocupado com as ideias, as mensagens, as estratégias. Ou melhor, o perigo dessas mensagens, o perigo que essas estratégias e os danos que essas estratégias de dissuasão, de reformulação da mente, de manipulação, de reprogramação fazem na mente, principalmente de jovens. Acredite, o Fábio Porchat não fez a declaração solta, bobinha, numa entrevista amplamente divulgada nos grandes portais brasileiros. Tudo é pensado, tudo é refletido e a gente precisa acordar, né? A Bíblia diz que os filhos das trevas são muito mais astutos que os filhos da luz. Então a gente está na hora de começar a despertar, a gente precisa crescer, a gente precisa compreender o contexto onde as coisas acontecem. E é por isso a importância desse podcast. Bom, o Fábio Porchat fez uma declaração que está sendo amplamente repercutida nas redes sociais e ele diz o seguinte, não existe sagrado para o humor. A partir do momento que a coisa fica sagrada, ela vira lei e fica intocável e vira um monstro que vai se voltar contra você. Então a gente precisa entender qual é o contexto dessa declaração e se foi solta, se é uma brincadeirinha ou se é uma estratégia que remonta a milênios, tá? A gente precisa acordar e ficar esperto. Bom, na verdade, nós não estamos aqui fazendo um ataque pessoal à pessoa do Porchat, né? Nós aqui do Eu Penso, a gente não procura atacar pessoas, a gente procura atacar manipulações, estratégias, formas de manipulação, mentira, tudo aquilo que visa distorcer, mentir e manipular pessoas. Então não é um ataque à pessoa do Fábio Porchat, mas a gente precisa ficar com o esperto que ele é um dos agentes que está atuando forte e firme nessa reprogramação de uma consciência social nova. Mas ele não está inventando a roda. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Esses expoentes do humorismo, do humor de esquerda, eles não inventam nada. Não há nada novo debaixo do sol, já diz a palavra de Deus. Isso remonta a milênios. Isso remonta essas estratégias, séculos e séculos de revoluções, de doutrinas, de políticas, de governantes, e as estratégias remontam lá no Jardim do Éden. Então, quando você desacraliza algo, é aquilo que a serpente fez com a Eva lá no começo. A serpente chegou para Eva e falou: Eva, você está liberada? O que você pode fazer? O que você não pode fazer aqui? Se quem quiser ler, leia Gênesis 2. Aí a Eva fala: olha, eu posso fazer o que eu quiser, comer o que eu quiser, mas daquela árvore ali eu não posso, porque o dia que eu comer eu vou morrer. Deus falou isso.
Então a serpente perguntou se Eva tinha alguma limitação, alguma restrição, algum limite, e Eva disse: tenho um limite sim. Deus falou que eu posso fazer muitas coisas, quase tudo. Agora, comer daquela árvore eu não posso. Qual foi o argumento de Satanás para Eva? Não, Eva, isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando você comer, você será igual a Deus e você saberá o bem e o mal. Ou seja, sacro, a palavra de Deus não é bem assim. Não precisa ser respeitado. Não há limite para você. Isso que estão querendo te impor, essa baliza, essa fronteira, não é assim não. O que importa, você é livre. Quando você é livre, você vai ser igual a Deus. E aí quando aparece uma declaração, séculos depois de um humorista, a gente precisa entender o contexto. Então ele diz: não existe sagrado para o humor. O interessante é que ele não brinca com o islamismo, ele não brinca com a macumba, com a umbanda, com a magia negra, com o voodoo. Ele não brinca com o espiritismo alto, nem o espiritismo baixo. Ele brinca sempre com um alvo e uma vítima específica, o cristianismo. Ele sempre relativiza e busca dessacralizar o cristianismo e seus símbolos. Quem quiser, é só você dar uma pesquisada na internet que você vai ver que ele já fez dezenas de esquetes com a Porta dos Fundos, dessacralizando e tirando sarro dos grandes símbolos cristãos. Então a gente precisa entender a primeira coisa: não é estratégia nova. Não há nada novo debaixo do sol, mas a gente precisa ficar esperto. Então, quando ele busca dessacralizar o que é santo, ele busca relativizar o conceito de limites estabelecidos por Deus. E esse movimento de dessacralização, ele também não é novo. Ele começou na serpente, né, no Jardim do Éden, evoluiu e decorreu na doutrina do antropocentrismo. O homem é o centro. Divindade? Deus? Não, isso daí é bobagem, isso daí é besteira. Isso daí depois nos restringe e se volta contra nós. Nós somos livres em nós, por nós, e somos livres para nós. Só que esse discurso é antigo do antropocentrismo, esse discurso é satânico lá no Jardim do Éden, e nós sabemos que ele não tem um fim bom. Então a gente precisa entender esse tipo de declaração, de manipulação, porque as coisas começam a dar problema. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Timóteo, diz o seguinte, olha, no 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Alguma semelhança? Alguma semelhança não é mera coincidência. Os jovens e os profissionais de hoje, principalmente na área do humor, muitos deles estão desafeiçoados, estão arrogantes, estão irreverentes, atrevidos, caluniadores, inimigos do bem. Alguma semelhança? Mas essa palavra incomoda, né? Ela não cai bem quando a gente vai analisar a palavra de Deus. Então, nós precisamos ficar espertos. Não foi uma declaração solta. Aliás, é muito importante a gente entender o seguinte: a doutrina do comunismo é fundada no antropocentrismo. Aliás, o Karl Marx tinha uma declaração muito comemorada por comunistas que diz o seguinte: a doutrina do comunismo é: ser homem é ser liberdade, ou estar à posse do seu destino. Então o comunismo
Por que o comunismo não tolera a religião? Porque é o homem por ele, para ele e em razão dele. Só que a gente sabe muito bem, nós temos nações comunistas em volta, que nós sabemos quem são eles, quem são para eles. É uma pequena elite forçando toda a população a bancar os seus devaneios de dominação política, tá? Então a gente precisa entender certas coisas. O Fábio Porchat defendeu aqui a liberdade total e irrestrita do humor, inclusive contra símbolos religiosos, porque não existe o sagrado contra o humor. Só que o Fábio Porchat não defendeu jornalistas e ativistas de direita presos, algemados e colocados na penitenciária por declarações políticas contra o STF. Você não vê, Fábio Porchat, nenhum outro humorista defender a liberdade de expressão em sua plenitude. Você vai ver o quê? Você vai ver a defesa combativa, irreverente, irredutível da liberdade de expressão, quando a liberdade da expressão beneficia aquilo que eles acreditam. Então não vamos nos enganar, não. Essa declaração aqui, não existe sagrado para o humor, essa é uma declaração satânica, que baseia a doutrina não só de Satanás lá na Eva, como também o comunismo, e hoje vem com uma roupagem leve de bom humor. Não vamos não, gente. Vamos acordar. Não vamos entrar nessa. Não vamos achar que essa é uma declaração solta. Isso é besteira, eu não ligo. Vamos ligar. Vamos nos preocupar. Vamos divulgar, vamos esclarecer, porque a verdade precisa ser declarada dos portais. A gente sabe que a escuridão é a ausência de luz. Quando a verdade e a justiça não são levantadas nas praças, a escuridão cerca a sociedade. Então vamos em frente, espero que você tenha gostado desse podcast de hoje. A gente vai melhorando, vamos aprendendo o formato, vamos aprendendo os assuntos. Você pode mandar um e-mail para a gente através do contato@eupenso.com.br e acesse nossas redes sociais. Nós temos redes sociais no Facebook, no YouTube, no Twitter. Vai acompanhando que nós sempre vamos produzir conteúdos interessantes e esclarecedores para você. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo episódio.